Voltamos a apresentar Light News, com Maria Rafar. Semana da Mulher, o programa Light News não é um programa óbvio, mas às vezes a gente tem que ter umas pautas um pouco óbvias, porque elas são pautas necessárias. Na Semana da Mulher, querido Gilberto Inhoato, psicólogo, professor de antropologia, doutor em violência conjugal e nosso querido comentarista, fala sobre a violência contra a mulher, que parece óbvio o tema, mas é necessário. Gilberto, bom dia, bem-vindo ao programa Light News de novo. Bom dia, Maria, bom dia, Karina, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Pois é, como nós falamos, é claro, muitos veículos apresentam números, apresentam estatísticas, apresentam comentários, mas, Gilberto, desculpa aí, né? Eu assisti a tua apresentação de tese de doutorado. Você é doutor, né, nesse campo, é um grande estudioso da antropologia, então eu tenho certeza que você, em palavras simples e bastante diretas, pode trazer muito conteúdo sobre esse assunto com a gente. A gente conhece e sabe que as diferenças de gênero acabam por criar relações hierárquicas nas casas, né? A gente acaba tendo um androcentrismo na nossa sociedade, né? A gente tem tudo girando em torno do homem. Sabemos o que pode resultar disso. Então, não estamos falando de uma simples guerrinha para saber quem é que vai lavar a louça. Eu acho que a coisa é bem mais profunda, né, Gilberto? Exato. Quando a gente fala da violência contra a mulher, é preciso ampliar a ideia que se restringe apenas às relações de conflito entre o gênero masculino e o feminino. Essa é uma grande dificuldade dos pesquisadores, nem tanto dos pesquisadores, mas dos movimentos sociais. A grande dificuldade é ampliar esse campo de discussão. Outra coisa, né, é trazer outras disciplinas das ciências sociais humanas para discutir isso, né? O grande contingente de pesquisadores da violência contra a mulher, a quase totalidade é só constituída por mulheres, na quase totalidade historiadoras, depois sociólogas e algumas antropólogas. Pouquíssimos psicólogos, psicanalistas, se nós enumerarmos a quantidade. Então, nós precisamos ampliar isso, outros campos, fora da área jurídica, que é a área que mais concentra análise sobre a violência. A segunda coisa, Maria, que é importante dizer ao ouvinte, que existem duas situações, eu vou dividir aqui apenas em duas situações, porque existem inúmeras formas de violência, mas vamos dividir em duas situações a respeito da violência contra a mulher. Uma situação é em que a mulher não tem nenhuma relação com o agressor, que é a maior quantidade de violência que nós temos no mundo, né, e no Brasil. Ou seja, aleatório. Aleatório. É o aleatório. Ela está na rua andando com o carro, de repente o sujeito para lá, grita, bate, xinga, ela é estuprada, ela nunca viu o sujeito. Então, esse tipo de violência, é evidente que aí isso faz parte do campo jurídico, né, das pesquisas da analítica jurídica, de uma lei que controle, que é um caso de polícia. Então, aqui nesse caso, as mulheres são única e exclusivamente vítimas da violência. Quando a situação ocorre, que é o caso do meu estudo, da minha pesquisa, entre mulheres que convivem há muito tempo com um parceiro violento, aí nós temos que pensar que ela, além de vítima, como ela é vítima, ela é algo que está além, é preciso pensar além dessa analítica jurídica, eles culpados e elas vítimas, porque senão nós não avançamos as pesquisas e os estudos a respeito da pergunta muito simples, que é a pergunta da minha pesquisa. Por que uma mulher politizada, estudada, mestre, doutora ou com faculdades, seja o que for, ciente dos seus direitos protetivos, viajada, uma mulher que não depende financeiramente do marido, porque as pesquisas do parceiro, as pesquisas até os anos 80, Maria, elas concentravam-se muito nisso, na dependência econômica da mulher, e dizia-se assim, a mulher permanece porque ela depende financeiramente, mas hoje isso mudou completamente, né? E o meu trabalho não se refere à mulher que depende financeiramente, que é obrigada a ficar ali sofrendo com esse sujeito. Eu me refiro a essas mulheres. Vamos criar aqui um caso fictício.
Por que uma juíza de direito casa com um jardineiro e permanece anos sofrendo violência psicológica, depreciação, obliteração, humilhação, né? E até violência física? Então, são dois tipos de violência. Eu me refiro a essa violência onde a mulher permanece ao longo período de tempo. A minha pesquisa analisou mulheres de 1 a 30 anos que permanecem. E não foram poucas, a minha amostra, foram 1.000 casos. De permanência, não de 1 a 30 anos, claro, as mulheres, óbvio que não, né? A permanência delas, de 1 ano na relação até 30 anos na mesma relação. Ficavam 1 ano, outras 2, Sim. outras 10, outras 30, né? Mas permaneciam. E outra, todas eram reincidentes. E essa reincidência ela é comum, de forma geral, em todas as situações de violência contra a mulher. 50% do parceiro amoroso ele volta a agredir. Isso é um outro dado que mostra que, se analisarmos os boletins de ocorrência dessa qualidade de mulheres que permanecem anos, você vai ver que nunca o sujeito, para estas mulheres, ele foi violento uma vez, nem 2, nem 3. Muitas vezes a mulher foi agredida 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Muitas vezes ela já deu o boletim de ocorrência, depois ela voltou. Então, o estudo da queixa, da tentativa de retirar a queixa, isso começou a ser estudado a partir de 1990 apenas, né? E criou uma nova modalidade de pesquisadores, que é onde eu me enquadro, que é a pesquisa de análise relacional entre casais violentos. Que é uma nomenclatura nova que aparece nos anos 90, diferentemente da teoria do patriarcado, que já não serve mais para essa categoria de mulheres. Em segundo lugar, Maria, não existe a violência contra a mulher, porque nem todas as mulheres ainda bem se sujeitam a situações de violência. Um grande contingente de mulheres não aceita, de forma alguma, uma relação violenta. Não estou nem falando de violência física. Uhum. Então, é preciso que a gente dilua essa ideia do monobloco de que existe a mulher. Né? Se nós estudarmos a história da mulher, né, isso faz parte do meu trabalho também, quem quiser, leia lá os 5 livros da Michelle Perrault, que é a história da mulher, são 5 volumes dessa grossura. Resume para nós, vai, Gilberto, resume. Então, resume o livro. Os 5 livros, faz favor. Não resume tua fala, resume os 5 livros. Existem diferentes categorias de mulheres. Quando você diz seja mulher, se você afirma seja mulher e diz ao mesmo tempo seja homem, nós temos na resposta uma consolidação maior do que é ser homem e uma diversidade maior do que é ser mulher. Não é uma diminuição do teor essencial da mulher, não. É uma diversidade maior. As mulheres divergem muito mais. Os próprios movimentos feministas, né, existem vários movimentos feministas e divergem entre eles. Então, existem mulheres que não aceitam de forma alguma a violência. Ótimo, que bom, mas eu estou especificando aquelas mulheres que permanecem no campo da violência. Sim. E para encerrar essa introdução, Maria, só para provocar aqui a ideia que o ponto central que mantém esta categoria de mulheres, né, é que ela está no tipo de homem que elas escolhem com o tipo de amor que elas dão a esse homem. Então, esse conjunto de forças, o tipo de homem que esta mulher escolhe, com a qualidade de amor que ela vai dar a ele, funciona como uma retroalimentação que mantém esta mulher em situação de risco. Mas, Gilberto, quando você fala o tipo de mulher o tipo de homem que essa mulher escolhe, se você me permite fazer uma observação, as mulheres muitas vezes encaram que elas são escolhidas, ou seja, como se estivessem numa prateleira e alguém escolhesse, porque Deus me livre eu ficar sem um homem, certo? Então, talvez já começa por aí a distorção. A mulher escolhe um tipo de homem? Acho que não. Eu acho que ela pensa que ela está sendo escolhida por ele, e daí já começa a primeira distorção, né? Pois é, esse é um grande problema, porque tem mulheres que decidem muito claramente, e é um contingente menor, um contingente pequeno de mulheres em relação a essas que você cita, porque um grande contingente de mulheres está muito sujeitado a serem escolhidas e, portanto, se sujeitam a algumas situações
E essa sujeição de se pôr à disposição, quase que numa prateleira, ela cria um mecanismo psicológico horroroso, que é assim, elas negam, subestimam os grandes defeitos desse homem e superestimam suas pequenas qualidades. Então, inicialmente, elas só enxergam assim, ele é gentil, ele é amável, ele é doce, ele me trata bem, ele fala, ele me escuta. Essas pequenas qualidades são colocadas no primeiro plano como algo essencial e mais importante, e isso põe na sombra o que, Maria? Os grandes problemas. Normalmente, estes homens, esses tipos de homem, normalmente, eles têm lá um problema com a instabilidade profissional, né? Saem e entram em empregos, eles têm um problema na justiça, eles estão lá devendo dinheiro, e são situações, às vezes tem uma relação com outra mulher, isso é posto em segundo plano, com o mecanismo de negação. Depois, há sempre, a gente ouve nas entrevistas, na mídia, assim, no começo ele não era assim. Né? Diria que essa sujeição da mulher para esta categoria específica é uma sujeição involuntária, inconsciente, que ela está aí à disposição, né, no sentido de ser cooptada, como todos nós somos capturados pela sexualidade, pelo capitalismo, pela religião, pela violência em grau, né, elas também são aí, digamos, cooptadas. Então, é preciso fazer essa análise da sujeição, né, e como esse tipo de amor, que é um amor que tolera, é um amor de uma sociedade profundamente religiosa, que coloca esta categoria como quase que uma mulher-mãe que ama o marido como ama um filho, que tolera, que tem que ter esse amor aí. Nós vemos, assim, é muito comum a gente ver casos, por exemplo, onde o sujeito mata alguém e a mídia vai entrevistar esse sujeito, ele diz, não, eu perdoo o sujeito que matou. Então, nós temos de um lado, um amor que tem um componente muito religioso, de tolerância, de esperança, né? E aí esse mecanismo com que ajuda as mulheres, essa categoria específica, a permitir que o agressor reincida na agressão, porque ela tolera um pouco a agressão até não aguentar mais e depois ela perdoa no sentido de acreditar, Maria, infelizmente, que o amor que ela sente por este homem fará com que ele mude. E isto não ocorre. É uma ilusão achar que porque você ama alguém, este teu amor vai fazer que o outro mude. Um sujeito violento ama de forma violenta. Uma pessoa amável, dócil, ama de forma amável. O amor está associado à personalidade do sujeito. O amor não é uma essência. Essa é uma outra discussão, né, que é preciso ressignificar a ideia do que vem a ser este amor. Por isso que eu disse que o tipo de amor que esta mulher dá a este homem é um dos elementos que aprisiona a mulher. Outras mulheres amam de forma diferente. Tem mulheres que, não, para lá, não grita comigo, não é assim que eu me relaciono com as pessoas. Não, senhor, não vou tolerar mais, é a segunda vez que você faz isso, ou você muda ou a gente se separa. Então, são situações diferentes que é necessário pensá-las de formas diferentes, Maria. Gilberto, com relação a esse tema digamos, do perdão e do retorno, perdão e retorno, a gente pode Sim. falar num ciclo de violência, então, Gilberto? Exatamente. Existe esse ciclo retroalimentador. Em primeiro lugar, é preciso aceitar a ideia de que o amor ocupa uma dimensão de maior importância na vida das mulheres do que dos homens. Você que atende também em consultório como eu, nós percebemos muito isso, né? Além da literatura, o Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, o Lacan, de tantos outros autores de pesquisas, o amor, as mulheres acreditam muito mais no amor como uma solução, também porque elas são mais religiosas do que os homens, para estudar o mapa da violência e o mapa da religião. As mulheres colocam o amor como uma condição central na vida delas. E elas esperam que este amor também possa ser correspondido. Na realidade,
há um equívoco de se achar que o amor pode tudo. O amor não pode tudo. Inclusive, quem ama, mata. Quem ama não mata era um slogan dos anos 80, Sim, porque não se estudava ainda o amor. sim. Quem ama, mata. E nós vemos isso diariamente. Aliás, os homens dizem que matam de amor, eu matei porque amava, e as mulheres morrem porque dizem que amavam. Por que você... essa é a pergunta. Por que você não se separou? Ela diz, porque eu amava. Então, nós vemos essa resposta, ela é comum a quase todos esses contingentes de mulheres. Doutor, ele me humilha, ele me xinga, mas eu amo este homem. Então, quando uma mulher registra a queixa, essa categoria de mulheres, muito bem pontuada, mas pela quarta vez, essa categoria de mulheres, ela vai lá na delegacia, por exemplo, quando registra a queixa, ela não quer exatamente que o parceiro seja punido e preso. Ela quer dar uma assustada nele. Ela quer dar uma assustada para que ele deixe de agredir. Tanto é que a lei mudou, né, e impede não, mas dificulta que a mulher retire a queixa. Antes ela podia retirar. Então, eu acho que eu me perdi um pouco na tua Gilberto, pergunta. não, eu tava falando sobre esse ciclo. Então, aquele ciclo Isso. que vai lá, perdoa, volta, vai lá, Isso é né? isso é importante ressaltar, porque este ciclo é o ciclo retroalimentador. Então, o fato da mulher ter uma esperança muito maior no amor, né, e depender mais do amor, portanto, tem uma dependência afetiva maior dos homens, estas mulheres. O que ela faz? Ela suporta a agressividade, os maus tratos, a violência, até o limite, quando ela não aguenta. Depois ela toma uma atitude, ela põe um basta. Põe esse basta, o que o parceiro faz? Por média, 2 semanas, ele fica bonzinho, ele se ajoelha, ele pede perdão, ele jura que não vai mais fazer isso. Isso é a história de todas essas mulheres, né? Aí o que acontece? Ela acredita porque deseja. Por que ela faz isso, Maria? Vejam que coisa maluca. Porque a perda do sujeito, né, perdê-lo dói mais que suportar o seu sofrimento. A dor da perda é maior que a dor da humilhação, porque ela acredita que o amor vai fazer esse sujeito mudar. E ao perdoar, o que acontece? Depois de 2 semanas, o sujeito volta a ser o que é, porque ninguém muda assim, né? Então, esse, muito bem pontuado, esse é um mecanismo retroalimentador que mantém o ciclo de violência entre aquilo que nós, depois dos anos 90, chamamos de casais violentos, né? São pesquisas que abordam exatamente esta análise relacional, e não uma análise de dominante e dominado, a mulher só como vítima disso, etc. Enquanto nós não sairmos dessa discussão, Maria, e eu sou muito mal entendido, fui na delegacia da mulher, na Casa da Mulher, da palestra, fui em vários lugares, e de repente começou a haver um bombardeio contrário nisso. Você está defendendo? Não estou defendendo. Aliás, eu defendo as mulheres. Estou dizendo que enquanto essas mulheres não entenderem o emaranhado que aprisiona e que mantém elas nessa relação de amor, elas não saem. Denunciar é um passo, mas não é suficiente, infelizmente, para esses casos, Maria. Gilberto, eu me lembro de ter acompanhado pessoalmente um caso de agressão, acompanhei toda, digamos, a visita ao advogado e tudo mais, né, dessa pessoa. E me lembro que esse advogado muito experiente falou: você tem certeza que você não vai querer retirar a queixa? Não. Você tem certeza? Não, imagina, etc e tal. E eu pensando com meus botões, mas não é possível, claro que não vai acontecer isso. E aconteceu. E o advogado dizia: eu canso de ver casos, eu entro com casos desse tipo, e aí a pessoa retorna, etc. É claro que depois houve muitas idas e vindas na história dessa pessoa, mas o advogado experiente sabia já que isso aconteceria. Infelizmente é um ciclo, como você bem pontuou, e a gente pode também incluir nisso, Gilberto, que aí a gente vai incluir um tema que me é caro, que é o tema da minha dissertação de mestrado, que é o abuso sexual infantil. Porque homens que são abusadores de mulheres, que às vezes, coincidentemente, também são abusadores de seus filhos,
podem ser também os seus enteados, que é uma proporção bastante grande nos abusos sexuais infantis, o que a gente acaba percebendo esses homens têm essa relação hierárquica dentro das casas, elas são relações assimétricas totalmente, e às vezes é muito triste, mas uma mulher, ela fecha os olhos para esse tipo de violência perpetrada contra seus próprios filhos pelos mesmos motivos que as mantém junto com esses homens, né? Pois é, Maria, assim, no consultório, né, quando a gente atende, você atende, eu atendo uma mulher que diz assim, pois é, o meu pai era muito brabo, né, ele brigava toda hora, às vezes batia muito na gente, e meu pai era machista, aquelas coisas que... Isso é uma outra discussão, o machismo, mas vamos deixar à parte. E aí essa mulher está falando do pai, que normalmente se concentra exclusivamente na violência contra a mulher, se dizendo que ela tinha um pai que era violento e que, portanto, ela se tornou vítima dessa violência. Eu sempre pergunto, onde estava a tua mãe? Sim. Aham. Onde estava a tua mãe quando você apanhava? Onde estava a tua mãe quando o teu pai chegava e xingava, chutava a mesa? Onde estava a tua mãe quando teu pai te levava para o quarto e ficava lá 2 horas, sabe, fazendo o que? Você que estudou aí, que é doutora nisso, na violência, né, sexual, Maria. Mestre. Você sabe disso, que muitas mulheres, e aí, né, essas mulheres incorporam não só a sujeição aos homens, mas elas às vezes são machistas. Elas dizem, é o teu pai que decide. Espera o teu pai chegar para você ver só se você vai responder para ele, coisa assim. Põe o cinto, olha lá o guarda, põe o cinto de segurança no carro. Então, é sempre importante fazer uma análise relacional, né? O pai, né, como uma figura central ali do poder e da violência, e esta mãe omissa ou cúmplice dessa relação, que é sempre contada na presença e na ausência dos pais, dos dois, e não só de um só. Então, essa analítica jurídica da qual nós, às vezes, nos tomamos conta, de dizer, não, só os homens são culpados. Eu não trabalho com analítica jurídica, porque o meu trabalho não é culpar e nem inocentar. Portanto, estou fora. Meu trabalho é ajudar com que essas mulheres entendam qual é a parte delas nisto, Maria. Quando eu pergunto, e a tua mãe onde estava? Eu estou dizendo, qual é a parte da tua mãe nisso? Todos nós temos uma parte nessa relação. E é importante analisar essas partes, né? E não apenas reduzir a uma teoria, a uma análise concentrada num ponto, porque não existe fenômeno social de causa única. Perfeito. Gilberto, muito, muito obrigada por estar com a gente. Eu acho que você é um cara que é o melhor para discutir esse tipo de assunto. Fico muito orgulhosa de tê-lo aqui no programa, tá? Obrigada, tá, Gilberto? Maria, um outro dia a gente conversa sobre machismo, sobre dados, que eu acho importante a gente esclarecer isso. Beleza. Eu quero agradecer a presença e a oportunidade que você dá. Um abraço a todos. Valeu, querido. Obrigada, Gilberto Anhoato. Muito orgulho em tê-lo aqui no programa.